Bem, pessoal, boa tarde a todos, tá? A gente vai iniciar uma parte do conteúdo que a gente estuda sobre célula, né? A gente chama de citologia, que é a parte da ciência que estuda as células. Mas antes de a gente estudar, a gente vai ter primeiro uns conceitos sobre a célula, né? Qual é a função dela e as principais partes delas. Mas principalmente a gente vai estudar as substâncias que compõem as células e suas funções. Tá? Então, a gente tem aqui dois exemplos de célula. A gente tem uma célula animal e uma célula vegetal. Aqui a gente tem várias estruturas, o professor vai citar só as principais, tá? E um conceito delas para a gente não se alongar muito. Tá ok? Primeiro de tudo, a gente classifica os seres vivos pela quantidade de células. Quando eles têm uma célula só, a gente chama de unicelular. Quando eles têm 2, 3, 1 milhão, 1 trilhão de células, a gente vai chamar todos eles de pluricelular. Então, a gente tem como exemplo de seres vivos unicelulares, a gente pode citar as bactérias, alguns fungos, alguns protozoários. Um exemplo de ser pluricelular, a gente pode citar um animal, uma planta, né? Fica complicado a gente imaginar uma laranjeira, uma figueira com uma célula só, ou um elefante, uma girafa, enfim. Então, a gente tem aqui o desenho de uma célula animal, o desenho de uma célula vegetal, que são as células mais complexas, porque são as que possuem mais estruturas. A gente vai ver algumas principais delas, tá? A gente vai ver a célula de dentro para fora. Então, a parte mais interna da célula, tá? É o núcleo, que vocês estão vendo aqui nessa partezinha roxa, tá? O núcleo é a parte mais interna, é onde fica o material genético, o DNA e o RNA, que é responsável pela reprodução, pelas características dos seres vivos. A parte mais externa da célula, que é essa parte aqui mais marginal dela, a gente chama de membrana plasmática. O que essa membrana plasmática faz? Ela é responsável pelo formato da célula, se ela vai ter um formato mais redondinho, mais triangular, mais quadrado, e ela é responsável também pela entrada e saída de substâncias dentro da célula. A gente tem que imaginar o seguinte, quando a gente respira, a gente está mandando oxigênio para dentro da célula. Quando a gente se alimenta, a gente está mandando nutrientes para dentro da célula. Essa célula vai metabolizar e vai utilizar essa substância a nosso favor. Então, para entrar dentro da célula, tem que atravessar a membrana e a substância para sair tem que atravessar a membrana também. Tá? Entre o núcleo da célula e a membrana plasmática, a gente tem uma porção que a gente chama de citoplasma. E o citoplasma ele é como se fosse uma caixa de ferramenta da célula. Ele possui determinadas ferramentas que realizam importantes funções para a célula. A gente vai citar três principais aqui, tá? A gente vai citar o lisossomos, que é pela digestão celular, quando a gente elimina alguma coisa da célula. A gente vai citar a mitocôndria, que é responsável por produzir energia pela respiração celular. E a gente vai citar também os ribossomos, tá, que são responsáveis pela produção de proteínas, várias proteínas que existem no nosso corpo, a gente vai ver a função de algumas funções delas, tá? Muito bem, então a gente sabe que os seres são divididos em uni e pluricelular, que nem todas as células são igual, a célula animal é diferente da célula vegetal. Qual é essa diferença? Principalmente a célula vegetal vai ter aqui no citoplasma dela uma estrutura chamada cloroplasto. Cloroplasto possui uma substância chamada clorofila, que é utilizada para fazer a fotossíntese. Tá? Outra substância que a gente não possui em nossa célula e que os animais possuem é a parede celular. Essa parede celular aqui, ela é presente na célula vegetal e ausente na célula animal. Por isso que ela confere um pouco mais de rigidez e um pouco mais de força vamos dizer, um pouco mais de resistência ao impacto físico, ao impacto mecânico. As células, uma célula ela é responsável por todas as funções que o organismo realiza. Tá? Só que essas células elas não atuam sozinhas. A gente tem trilhões de células e a gente tem vários tipos de células diferentes. E essas células vão se organizando até formar o organismo. Então a gente pode dizer que quando células se juntam,
com características semelhantes formam um tecido. Um conjunto de tecidos vai formar um órgão, conjunto de órgãos forma um sistema. Então, a gente vai ter como exemplo de tecido, a gente vai ter tecido nervoso, tecido sanguíneo, tecido muscular, tá? Como exemplo de órgão, a gente pode citar o cérebro, o coração, o intestino, os rins. Como sistema, a gente vai ter como exemplo o sistema respiratório, o sistema digestório, o sistema urinário, o sistema imunológico, o sistema cardiovascular, o sistema nervoso. Todos esses conjuntos desses sistemas aqui compõem todo o organismo vivo. Então, a gente tem um nível de organização que vai desde o mais simples, tá, que é a célula, até o mais complexo, que é o organismo. Se a gente for comparar, o nosso corpo é como se fosse uma casa. E cada célula é como se fosse um tijolinho da casa. Através do tijolo se organiza, forma um quarto, forma a sala, forma uma cozinha, até formar a casa toda. A mesma coisa a célula acontece no nosso corpo. Ela forma os tecidos, os órgãos, sistemas e o organismo. A gente vai deixar um pouquinho de lado agora a parte de estrutura da célula, para a gente entrar na parte das moléculas e das substâncias que fazem parte da célula. A gente tem um gráfico aqui que já mostra bem claro isso. Ó. Maioria absoluta das substâncias que se encontram na célula é água, chega de 70%. Por isso que a água é tão importante para o nosso organismo. 15% proteínas, depois 7 ácidos nucleicos, depois carboidratos, lipídios, sais minerais, a gente vai ter as vitaminas, que a gente vai ver depois, e assim por diante. Mas, de uma forma geral, a gente divide as substâncias que a gente encontra dentro da célula em duas: as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. Tá? A gente vai estudar primeiro as substâncias inorgânicas. A primeira substância inorgânica que a gente vai estudar é a água. Por que é tão importante a água para o nosso organismo? Primeiro, muitas reações químicas que acontecem no nosso corpo acontecem em meio da água. Tá? Processo de digestão, processo de respiração de célula, enfim, vários processos de controle de temperatura, várias, vamos dizer assim, funções do nosso corpo são realizados em meio da água. Então, a gente vai ver que a água ela varia de acordo com o tipo de tecido. Quanto mais atividade metabólica o tecido tiver, mais água ele vai ter. Quanto menos atividade metabólica, menos água ele vai ter. A gente tem um exemplo aqui, tecido muscular e do tecido ósseo. Tá? Só que o percentual de água ele varia tanto dentro do mesmo organismo, como varia entre organismos diferentes. Nós, por exemplo, seres humanos, o nosso corpo possui em torno de 70% dele é água. Tá? Já, por exemplo, a hidra, que é um animal aquático bem simples, o corpo dele é mais de 90% a 95% é feito de água. Então, varia de tecidos dentro do mesmo organismo e varia a quantidade de água de organismo para organismo e também varia da idade desse organismo. Nós, seres humanos, quanto menos idade, mais água a gente vai ter. Quanto mais idade, menos água. Então, a gente tem um exemplo aqui. Ó, o feto humano tem mais ou menos 90% dele vamos dizer, constituído de água. A partir do que a gente vai envelhecendo, vai ganhando os anos, esse percentual de água vai caindo. Tá? Primeira coisa aqui, funções. Tá? Muito importante para a gente, solvente. O que é solvente? Solvente é algo que dissolve. Todas as substâncias que a gente gere no nosso organismo, a tendência dela é ser dissolvida em água para que o nosso corpo possa absorver. Ajuda no transporte de substâncias, ajuda também a lubrificar órgãos, ossos, participa das glândulas salivares, glândulas lacrimais e também na manutenção dos tecidos. Ajuda a regular a temperatura do corpo, né? Principalmente através do suor, quando o nosso corpo esquenta muito, né? Quando a gente está numa atividade física, alguma coisa assim, a gente começa a eliminar a água, com a tendência de fazer com que o nosso organismo não ganhe muita temperatura. Geralmente a gente ganha água de que maneira?
tá? Através da ingestão de alimentos e de líquidos, e a gente perde água através do suor, através do sistema urinário, através do sistema excretor, da urina, das fezes, e assim por diante. A estrutura molecular da água, ela diz para a gente que ela é constituída de 2 átomos de hidrogênios unidos a um átomo de oxigênio, que forma a fórmula H2O, que é bastante conhecida de todos nós. Tá? As substâncias quanto à água, a gente pode classificar elas como, vamos dizer, seu comportamento em relação à água. As substâncias que se dissolvem à água, tá, como sal, a gente vai chamar de hidrofílicas, tá? Porque elas têm um bom associamento à água. Tá? Tanto é que quando a gente come algo muito salgado, uma pipoca muito salgada, a gente começa rapidamente a sentir sede, porque é como se o sal que a gente estivesse comendo ele absorvesse a água no nosso organismo. As substâncias que não se dissolvem à água, que a gente está vendo o óleo e as gorduras, a gente chama de hidrofóbicas. Tá? Quer dizer o quê? Que não se misturam à água. Então, hidrofílicas se dissolvem na água, hidrofóbicas não se dissolvem na água. Toda vez que você estiver falando a palavra hidro, aqui vai ser sempre relacionado à água. Tá? Então, seria hidrofílica, seria como se fosse amigo da água, hidrofóbica seria como se fosse medo da água, não se relaciona com a água. Tá? A água, uma grande capacidade que ela tem é de formar grandes cadeias moleculares, e essas grandes cadeias moleculares acabam formando uma resistência, uma tensão superficial. O que acontece? Alguma coisa quando for leve o suficiente para não romper essa tensão superficial, ela vai ficar sob a água. Por exemplo, a gente tem a imagem dos mosquitos aqui. Tá? Quando for algo que tenha força e necessidade, ela vai tensionar essa ligação entre as águas e elas vão se romper. Tá? Capilaridade. A capilaridade é a capacidade que a água tem de emergir, tá? Ou submergir, subir ou descer por ramos de capilares muito finos. A gente pode pegar o nosso cabelo aqui. O nosso cabelo é tão fino que mas a água consegue, tá, emergir por toda a extensão dele. Tá, ok? Então, isso é uma das características bem importantes da água. Outro exemplo, quando é através das veias, das artérias. Esse é mais ou menos um resumo sobre a água. Os sais minerais, a gente vai ver alguns principais sais minerais. Tá? A gente consegue usar sais minerais através da nossa alimentação, né? Tanto líquida quanto sólida, né? Os nossos alimentos. Alguns exemplos, a gente tem ossos de vertebrados, a composição de substâncias orgânicas. Geralmente, o que é orgânico? Orgânico é aquilo que é feito por um organismo, né? Organismo vivo, e inorgânico não. Tá? Principais sais minerais, a gente tem o ferro, que faz parte da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que a gente tem no nosso sangue e faz com que ele transporte oxigênio. Tá? Ela seja responsável por transportar o oxigênio pelo sangue, do sangue para todos os órgãos. Tá? A principal fonte que a gente tem são os fígados e as carnes, tá? A vermelha e vegetais verdes. A falta de hemoglobina, tá? A falta de ferro no sangue, causa uma doença chamada anemia. Acho que muita gente já deve conhecer. Tá? O cálcio, formação dos dentes, tá? A mineração dos dentes também participa da coagulação do sangue. Quando a gente corta o sangue começa ali no ferimento, ele começa a se enrolar, né? E começa a formar uma casquinha, se chama coágulo. Esse coágulo tem grande participação de cálcio e também ajuda nas fibras musculares, tá? Então, alimentos, a principal fonte de energia vegetais, de fontes de a gente
conseguir cálcio nos nossos organismos vegetais, leites e laticínios. O fosfato é bastante importante porque participa do nosso material genético, do DNA e o RNA, que estão lá dentro do núcleo da célula, tá? Como a gente vai ver mais posteriormente, é responsável por reprodução e pela característica. Tá? Serve também, é um modo de nosso organismo produzir e armazenar energia. Fontes: leite, carne e cereais. Tá? Magnésio, bastante importante para a clorofila, né, que é responsável pela fotossíntese, tá? Ajuda no funcionamento de nervos e músculos. Principais fontes: cereais integrais, vegetais verdes. O potássio, que ajuda na transmissão do impulso nervoso. Então, o potássio é bem importante para o sistema nervoso, tá? Para o nosso cérebro funcionar corretamente, né, os nossos neurônios. A principal fonte do potássio a gente vai ter o sal de cozinha, tá? E as carnes, leites e frutas. O iodo, outro sal bastante importante, que é a tireoide, tá? Que a gente encontra na região do pescoço. Tá? A falta faz com que o nosso metabolismo, o metabolismo da nossa célula seja mais lenta e a pessoa sinta mais dificuldade física, mental. Tá? Os glicídios, tá? E os carboidratos, tá? Vamos ver aqui, são representados pelos açúcares, tá? Eles são chamados também de hidratos de carbono. A forma geral, eles têm que ter obrigatoriamente carbono, hidrogênio e oxigênio na sua fórmula estrutural. Existem a gente tem um monte de classificação dos glicídios, tá? A gente vai ver só os principais aqui. A gente tem aqui a fórmula estrutural dos glicídios: carbono, hidrogênio e oxigênio. A quantidade é que vai a quantidade que vai diferenciar um do outro. A gente tem os polissacarídeos, que são cadeias grandes de glicídios, tá? Serve como reserva de energia, amido e glicogênio nas plantas e nos animais. Tá? As estruturas celulares rígidas, a celulose, que é um dos principais polissacarídeos, tá? A gente encontra elas nas células vegetais, na parede celular, e não consegue ser digerida pelos seres humanos. A actina, ela é outro polissacarídeo, só que a gente encontra elas no componente de alguns crustáceos, alguns insetos, tá? São os principais polissacarídeos. Substâncias orgânicas, lipídios, tá? São as gorduras, os óleos, né, pessoal? Aqui a gente tem exemplo aqui, ó, aquela questão por que eles altamente não conseguem se misturar água, porque eles têm uma parte dele que é hidrofóbica, né? Então a gente tem aqui, ó, conhecido como óleos, gorduras e ceras. Funções deles basicamente são estrutura da membrana celular, eles participam da membrana celular, lá da membrana plasmática. Serve como reserva de energia, serve como isolante térmico, tá? Então a gordura, né, sobre a pele, ela faz com que absorva bastante calor, tá? Tem função hormonal tanto masculina como feminina, e permite a condução de impulsos nervosos pelos nervos, então participa também do nosso sistema nervoso. Impermeabilizante, não deixa passar impede a passagem de algumas substâncias. Lipídios mais importantes, a gente tem a vitamina A, solúvel somente em lipídios, sua carência acarreta problemas visuais. Colesterol, que lubrifica os vasos sanguíneos internamente, isso tudo na sua quantidade apropriada, né, pessoal? Quando for uma quantidade maior, vai causar alguns problemas, né? Pode causar alguma doença mais grave. Tá? Excesso causa arteriosclerose e assim por diante. Agora a gente vem para as proteínas, tá? Substâncias presentes em maior quantidade nos animais, formadas por aminoácidos. Então, se a gente fosse comparar
a proteína com trem, a gente pode dizer que cada vagão é como se fosse um aminoácido. Tá? O que a gente vai falar aqui, a gente tem os principais tipos de proteínas aqui. Tá? O que eu quero que vocês atentem? Sempre uma proteína, todas as proteínas que a gente for ver aqui, sempre vai ter o hidrogênio e nitrogênio. Tá? O hidrogênio e o nitrogênio, que a gente chama de amina. Tá? E a gente vai ter um COO, que a gente chama de carboxila. O resto é que vai variar formando um tipo de proteína ou outra. Mas você pode ver que a amina e a carboxila, tá? A gente vai ter sempre. Aquilo que muda na estrutura de um aminoácido a gente chama de radical. Então a gente vai ter aqui como exemplo o HN3 como uma amina, o COO ligado ao carbono como uma carboxila, tá? E esse aqui é que a gente chama de radical e que vai mudar de um para o outro, dando um tipo diferente de aminoácido. Tá? Funções das proteínas: função estrutural, cabelo, pele, tá? Função enzimática, ajuda algumas reações químicas a acontecerem mais rápido no nosso organismo. Função hormonal também, tanto no homem como na mulher. Função de defesa, nosso sistema imunológico, né, ela participa da função dos leucócitos, as proteínas, né, que servem para proteger o nosso organismo contra os vírus, contra as bactérias, contra os protozoários. Então, é bastante importante, tá, o nosso organismo. Serve como reserva de energia, tá? Resistência e contração ao tecido muscular, né? Ajuda também no transporte de CO2 de oxigênio, no caso lá da hemoglobina, né, que a gente viu anteriormente, e as vitaminas, tá, pessoal? As vitaminas, a gente vai ver o conceito de vitaminas, são substâncias que são necessárias para o nosso corpo realizar algumas funções. A gente vai praticamente dividir elas em dois tipos: as lipossolúveis, tá? E as hidrossolúveis. Quais são a diferença delas? As lipossolúveis vão dissolver em gorduras, tá? E as hidrossolúveis vão dissolver em água. Elas vão ser solúveis em água, enquanto as lipossolúveis são solúveis em gordura. Lipo quer dizer gordura, tá, pessoal? O professor vai passar depois um trabalhinho para vocês sobre os tipos de proteínas, que o professor vai querer que vocês pesquisem, tá? E postem depois na placa, lá na plataforma, no Gmail, no Classroom, tá, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos.